Olá, olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Tayane, eu sou nutricionista. Eu vim aqui hoje para conversar com a Milene. Eu sou branca, tenho cabelos longos pretos, estou usando um fone de ouvido externo, estou usando uma blusa bege que tem um bordado, estou sentada numa cadeira preta e ao fundo uma parede de piso branca. Então, hoje a ideia é falar um pouco sobre inclusão e acessibilidade digital, né? Trazer um pouco sobre esses questionamentos aí que muitas vezes o quanto a parte digital é acessível e como fazer para ficar acessível. Só um minuto. Estou aqui tentando escrever o texto do para ficar fixo. Eu tô tipo a Jaque aqui, com dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas é um prazer ter vocês aqui. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu vou esperar a Mila entrar para conversar com ela. Então, para você que não conhece a gente, aqui é nossa página tem como objetivo falar sobre saúde de forma inclusiva, dentro das nossas limitações, porque gostaríamos que fosse melhor essa parte de inclusão, né, de acessibilidade, mas a gente tem aprendido. A Mi entrou aqui, vou adicionar ela na conversa, para ela poder se apresentar, porque é nada melhor do que ela mesma. Será que deu certo? Olá! Oi, olá, Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? você tá me ouvindo bem também? Me vendo bem? Sim, agora tá ótimo. É que deu uma leve cortada. Eu ainda tô aprendendo a mexer nessa coisa de live, viu, Mia? Eu sou meio perdida. Não, mas eu também, eu sou super perdida, na verdade. Aí já tem um erro, porque pra mim é quase inacessível fazer live. Eu não Verdade. consigo nem enxergar assim os comentários, então é bem isso, a gente vai se virando como pode. E é bem o assunto que a gente vai falar hoje, né? Do quanto a parte digital não é acessível, né? Mas acho que você Exato. pode comentar, contando um pouco quem é a Mi, né? Acho que essa é a primeira parte, assim, do conteúdo. Vamos lá, deixa eu me apresentar pro pessoal. Primeiro quero agradecer, né, o convite. A gente tinha marcado mais para frente, mas por conta de um previsto, a gente adiantou aí nossa live, então fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que é sempre bom esses espaços para a gente compartilhar nossas experiências, principalmente falando de acessibilidade, de inclusão, né? Meu nome é Milena Rodrigues, eu tenho 30 anos, eu sou da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e eu sou uma pessoa com deficiência visual. Eu tenho baixa visão desde que eu nasci. Eu nasci com catarata congênita, acompanhada de um glaucoma congênito. E então isso desde criança me trouxe a baixa visão e assim, sempre adaptando muitas coisas. Na década de 90 que eu nasci, era muito diferente do que é hoje, né? Não tinha tanta Sim. tecnologia. E isso influencia muito na autonomia e na independência das pessoas. Eu fiz o meu ensino fundamental e meu ensino médio e a minha graduação, minha pós-graduação toda em escolas públicas, irregular, não fui para escolas especiais, que eles chamam aí, né? Por Uhum. insistência dos meus pais, eles queriam que eu estudasse em escola regular com outros alunos que não tivessem deficiência, que assim aumentasse a convivência deles e a minha também, né? Aprender a conviver com pessoas que não têm deficiência e eles aprender a conviver comigo que tinham uma deficiência. Foi muito difícil naquela época, porque não se tinha crianças, né, com deficiência estudando nas escolas. Então foi uma luta, principalmente numa cidade pequena, entre aspas, igual Uberlândia, né? Então foi uma Uhum. luta para os meus pais conseguirem a colaboração dos professores, o entendimento, como que eu ia fazer para estudar, né?
Então, o meu interesse por acessibilidade foi, assim, desde criança, justamente porque eu sempre quis estudar como que eu ia me adaptar, né? E como que eu ia fazer para estudar. Meus pais criaram algumas alternativas, minha mãe lia para mim os textos, eu copiava de uma prima que tinha a mesma idade, ela copiava do quadro e depois me emprestava o caderno. E Nossa, aí, quando eu fiz, assim, 17 anos, eu passei muito nova na faculdade, eu comecei a querer andar sozinha, né? Falar, não, agora eu preciso me virar e sim. preciso dessa independência, dessa autonomia. E aí eu conheci o pessoal aqui na Federal de Uberlândia, eles tinha que chamava CEPAI, que era um pessoal especializado para atender pessoas com deficiência, principalmente deficiência auditiva e deficiência visual. Na época a universidade não tinha nenhuma estrutura física, assim. O pessoal que tinha deficiência física sofria bastante ali para caminhar, né, na estrutura do campus em si. E eles mudaram muito isso no decorrer dos anos. Hoje já melhorou muito. Tem muita coisa para melhorar, mas já melhorou bastante. E aí essa parte da comunicação, porque a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência auditiva, elas precisam de comunicação, né? Como que eu vou fazer para estudar? E eu Sem fui fazer dúvida. um curso, gente, de história, Meu Deus, que só que tem era leitura. só leitura, só leitura. Eu tinha que ler, às vezes era 2, 3 livros na semana, e livros grandes, né? Não é aqueles livrinhos, e antigos, não tinha isso digital. Hoje ainda não tem, né? Alguns já sim, mas outros não. E como que Sim. eu ia fazer? E aí, naquela época, 2008, que eu passei na faculdade, o CEPAI me deu a oportunidade de ter um monitor comigo, que era uma pessoa que ia me acompanhar durante as aulas ali, Uhum. e também nas leituras desses textos. Então, inicialmente, quando eu comecei a faculdade, a pessoa sentava comigo e fazia a leitura. Depois a gente criou alternativas usando já a tecnologia, que já foi Tá. bom naquela época, que era ainda MP3, MP4, mas já serviu bastante que eles gravavam para mim os textos e aí eu só ouvia em casa. Então Aí você aquilo, não gente, precisava ficar facilitou. preso, né, a pessoa, porque imagina aquela pessoa o tempo todo lendo, também chega uma hora que você fala, meu, não aguento mais, né? Exatamente, a gente cansa, porque assim, no início da faculdade eu ficava, a parte da manhã tinha as disciplinas normais, e aí à tarde eu tinha que ficar para poder estudar. Então Estudar. eu sempre tive que estudar o triplo dos meus colegas de turma, né? Eu não tinha o privilégio de estar em casa, né? Então o início da faculdade foi assim. Aí depois que a gente criou essa alternativa foi perfeito, porque eu só recebia os textos e aí eu escutava em casa, acompanhava do jeito que dava, e eu fazia as minhas anotações, porque eu sempre gostei muito de escrever. Então Uhum. eu escrevia muito, né? Não conseguia acompanhar no quadro, mas sempre gostei muito da escrita. Então eu me virava ali e foi incrível, assim, né? Como que eu pude criar alternativas e fiz o meu mestrado assim também. Logo que eu terminei minha graduação em 2012, eu já passei no mestrado, 2013 já comecei, 2015 terminei meu mestrado e foi sempre assim. E é claro que a tecnologia veio acompanhando esse processo, que facilitou muito, porque nisso surgiram vários aplicativos, né? Que Uhum. os celulares melhores. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com o pessoal da faculdade, É. que foi num museu, foi em Brasília. E aí a gente ia visitar o Museu do JK, que foi assim, a lembrança mais marcante para mim, porque eu sempre gostei muito de história do Brasil e sempre me interessei. Só que chegou lá, o museu era inacessível para mim, porque primeiro que era um ambiente escuro, Eita. os escritos das imagens que tinha era muito pequeno a letra. E aí Nossa. a gente, agora o que, que eu vou fazer, né? E naquele momento, a alternativa que eu achei era uma máquina fotográfica para tirar foto de tudo que estava ali, para depois me virar sozinha e também contei com a ajuda dos meus colegas de turma, né? Que me descreviam as imagens, né?
o vestido da pessoa que estava ali, as roupas, o lugar, né, o escritório do JK e tudo mais. Então, assim, foi incrível a experiência. E até para os meus colegas, né? Eles também não sabiam como lidar com a situação, Eu então a gente vai imagino. descobrindo juntos, né? E você E orientou aí, eles assim, Mi? Tipo, ah, faz assim, faz mais, assado. Como é que foi, assim? mais ou menos, porque eu mesmo também não sabia, assim, como que eu ia fazer, né? Aí eu fui pensando e eles juntos. E eu tenho uma amiga que ela passou junto comigo no vestibular. E ela Uhum, sempre trabalhou com pessoas com deficiência, por incrível que pareça. Só que ela trabalhava com pessoas com deficiência auditiva. Então ela sabia Libras. E ela já tinha um toque, assim, sabe? E ela começou a falar. E ela sempre me acompanhava muito. Ela uhum. de cara já virou minha amiga, assim. Então ela me acompanhava muito e ela começou a descrever e falar algumas coisas. Então foi um pouco de nós duas ali, porque como ela estava desde o início comigo e eu também não sabia como, né? Como que eu ia entender aquilo ali. Aí depois eu Uhum. fui descobrir a audiodescrição, porque até então aqui em Uberlândia não se falava. Na verdade, em 2010, ali 2008, quase não se falava em audiodescrição. Nossa. Aqui E você pensar que é mesmo, recente, né? Não é tanto tempo assim sim. para as pessoas não saberem disso, né? Exatamente. E assim, no Brasil, a primeira audiodescrição foi feita no teatro, né, em 2003. Então, até chegar isso aqui, né, até as pessoas levarem para o mundo acadêmico, e aí então demorou um pouco. Eu conheci a audiodescrição, se não me engano, em 2013. Eu demorei 10 anos depois da primeira Nossa. aqui no Brasil para descobrir. E, nossa, eu acho que teria feito uma diferença enorme durante a minha vida escolar, tanto ali nos ensinos básicos, né, ensino fundamental, médio, quanto na graduação. E Imagino. principalmente no mestrado também. Mas no meu mestrado, as minhas pesquisas, eu sempre optei por fazer com áudio, porque isso facilitava para mim, né? Então eu já tive Sim. essa sacada desde o início, me interessei pela história oral, e aí juntou tudo, né? Uma coisa mais fácil para mim, para eu poder ouvir mais as pessoas, trabalhar com experiências de vida, né, das pessoas. Então busquei isso para facilitar para mim. E aí depois descobri a audiodescrição, fui estudar sobre a audiodescrição também. Então, assim, meu processo, minha vida, ela se resume a descobertas e eu acho que nunca vai parar. A gente está sempre Vá. buscando coisas novas, principalmente Uhum. quando o assunto é tecnologia assistiva, né? Como que isso vai auxiliar a vida da pessoa com deficiência Sim, visual, que é o meu lugar de fala aqui, né? Mas sim. resumidamente é isso, assim, meu processo. Legal. Olha, eu vou aproveitar que você falou que você tem dificuldade de ver os comentários. Eu vou contar para você que a Valda falou: a Milena é meu orgulho. E a Ah, sua minha mãe disse. tia. E sua mãe mandou mensagem: ah, eu sou a mãe dessa linda Milena, uma guerreira, independente, amo muito, assim. Então, e a Jaque, né, que é a que trabalha comigo, ela trouxe muito essa questão que você está trazendo da acessibilidade, né? Que ainda tem essa dificuldade, né? E, infelizmente é mais comum do que a gente gostaria, né? E Com que certeza. deve ter ainda muita gente que ainda não conhece essa ferramenta, né? Que não sabe o que é audiodescrição, que ainda não tem essas possibilidades, né? Porque a gente está pensando ainda, você para pensar, Uberlândia é uma cidade grande do interior. Mas você pega aquela cidade pequenininha, né, do Nordeste, ou qualquer outra cidade que é menor, que vive mais na roça, o quanto que essa pessoa tem essa alternativa, né? Exatamente. Ah, é só para comentar, a Valda é minha madrinha, ela acompanhou todo esse processo que eu contei. A minha mãe também nem se fala, né? Mas a Sim. minha madrinha, ela é mãe da prima que eu citei, que me acompanhou Ah, durante todo o processo do ensino fundamental e médio, a gente tem a mesma idade. E durante a faculdade também, que ela foi fazer letras e eu fui fazer história. ai, Inclusive que a disciplina maravilha. de Libras a gente fez juntas, porque na época era obrigatória ter na grade. Isso é muito interessante, essa parte da Libras, porque como que uma pessoa com deficiência visual ia fazer Libras, Pois né? Porque é, eu não mulher, eu ia te consigo. perguntar isso. Como que você aprendeu Libras? Gente,
Não aprendi absolutamente nada. E eu só passei nessa disciplina, gente, porque essa prima, ela foi um anjo e me deu cola de tudo. Porque, assim, não tinha cabimento. E a professora, ela não conseguia compreender que eu tinha baixa visão. E ela queria que eu fizesse as provas que eram todas oral ali, né? No caso, em Libras, né? Ela fazia Aham. o movimento e a gente tinha que escrever o que que era. Meu Gente, é Deus. impossível. Então, minha prima vai lembrar muito dessa parte, porque ela fez essa disciplina, era comum para as duas faculdades. E a outra amiga que eu citei me ajudou no trabalho final, que era de uma música. Aí essa eu tive que aprender os movimentos todos em Libras, ali na marra, para poder fazer, e aí eu consegui fazer e passei na disciplina. Mas nem a professora sabia como, né, ia me ensinar, e nem eu como fazer. Aí depois eu descobri que tem a Libras tátil, né, que é para pessoa com deficiência visual, é na Sim. mão. Então é Uhum. super interessante aí pro pessoal que queira saber mais, só dá uma pesquisadinha que tem muita coisa sobre. Até Mas é porque isso, tem pessoas, né, que são surdas e também são cegas, né? são Então tem que cegas existir isso. alguma outra possibilidade. Então acho que talvez a Librastat pode ser uma opção, né? Sim, tem até pessoas que escrevem na palma da mão, que aprenderam, né, a escrever e tal. Tem várias formas de se comunicar, né? Eu acho que agora, eu até falei isso numa live que eu participei com uma psicóloga que ela é surda. E aí eu falei que essa comunicação entre nós piorou um pouco por conta da nós, pessoas com deficiência visual e Sim. pessoas surdas, né? Aham. Porque por conta da tecnologia, o distanciamento, né? Não poder pegar, não poder a tela, né? Para a gente que tem deficiência visual, isso aqui é impossível. Eu não Horrível, né? conseguia ela enxergar ela fazendo um sinal, então é muito complicado. Eu E aí, imagino. outra questão que você falou foi justamente das pessoas não conhecerem a audiodescrição. Eu tive a oportunidade de fazer o curso da ONCB. A ONCB é a Organização Nacional das Pessoas Cegas. E eles ofereceram um curso muito bom, por sinal, muito completo, que é para consultores em audiodescrição. Legal. Consultores é a pessoa que tem deficiência visual e Uhum. ela vai validar o trabalho do roteirista, do narrador, Uhum. todo o trabalho feito, né? Uhum. E assim, foi incrível o curso, foi muito bom, muito completo. Mas eu tive. O meu trabalho final foi justamente pesquisar dentro da minha cidade, de Uberlândia, Uhum. o contato que as pessoas têm com a audiodescrição. E aí eu fiquei muito, muito surpresa quando eu entrevistei 5 pessoas daqui que são deficiente visual e tiveram contato muito recente com a audiodescrição. Olha só. 2018, 2019, 2020. Então são pessoas que eu conheço que têm mais de 20 anos que têm a deficiência visual e só tiveram contato agora. Então fiquei Nossa. assustada, porque Uberlândia não é tão pequeno assim, né? Uma cidade, entre aspas, é a segunda maior de Minas. Então, se a gente Sim. pensar assim, nossa, e eu fiquei sabendo também durante essa pesquisa que aqui a gente teve um evento com audiodescrição no teatro, que foi o Teatro Municipal de Uberlândia. Foi em Uhum. 2018, não foi divulgado, teve pouca divulgação. Então foi aí que muita gente teve contato e só tiveram contato porque participam de associações e as associações Tá. informou meio que em cima da hora e aconteceu o evento. Mas foi o único. O resto, assim, que eu fui atrás para saber, desconheço. E realmente o contato que eu tenho com a audiodescrição é muito fora daqui. Então, eu fiquei bem impressionada com isso e pretendo levar mais para as pessoas conhecerem, porque é um recurso tão importante, tão necessário, que faz muita diferença na vida das pessoas. Nossa, total, assim, e você trouxe isso, eu fiquei pensando da vez quando eu e a Jaque resolvemos fazer essa página, né, no Instagram e no Facebook, e aí a gente começou a pensar, né, a gente tem muito mais experiência com pessoa com deficiência física. A gente falou, não, o negócio tem que ser mais inclusivo, vamos ampliar a mente, né. Aí a Jaque estudou Libras, né, ela não é intérprete, mas ela estudou,
E depois a gente Uhum. foi pensando, tá, e para quem tem pessoa com baixa visão, que é cego, aí a gente começou a estudar sobre isso. Então, existe toda uma técnica, né, para fazer audiodescrição, para fazer a própria descrição de imagem. E aí a gente tentou, eu não consegui fazer nenhum curso, até porque depois o projeto tem um ano, logo depois, um ano e pouco, né? Logo depois vem a pandemia, Uhum. então acabou que não teve muita essa possibilidade. E aí a gente vai aprendendo na raça, assim. Então, porque é isso, a gente é difícil você também fazer quando você não tem ninguém por perto, né? Que tá acostumado. Eu conheci uma pessoa que me deu alguns toques, ele tem baixa visão também. E aí ele falou, não, tá, faz assim, faz assado. E ele foi me dando um norte, assim, que eu acho que faz muita diferença, que é o que você falou desses consultores, né? De validação, porque no fundo é vocês que sabem, não a gente. Tipo, a gente só arrisca, né? Sim, exatamente. Mas sabe o que que é legal? Que esse movimento que tem nas redes sociais, principalmente, com as hashtags, né? A hashtag para cego ver ou a hashtag para todos verem, eu acho Uhum, muito interessante porque na audiodescrição não existe certo ou errado, né? uhum, A gente estuda uma técnica, a gente vai ali a fundo, acho que principalmente para quem está mais nesse mundo acadêmico, né? Tem várias vertentes, né? Tem americana, tem europeia, e aqui no Brasil a gente acaba dando uma misturada ali, porque a gente coloca muita emoção nas coisas, né? sim, E assim, eu vejo que as pessoas estão colocando, e é muito legal, porque de um jeito ou de outro, como eu falei, não tem nada certo, nada errado, a gente vai tentando, vai adaptando ali, vai criando as alternativas, criando um jeito. Eu mesmo, quando eu comecei, eu não tinha noção. Eu falei assim, nossa, eu criei a minha página, só para contar a história da minha página, em sim. 2019, depois de ter que afastar em 2015, eu afastei de sala de aula, até então eu dava aula, e aí, por conta da piora do meu glaucoma, e assim, Eita. não tinha acessibilidade, né? Era Uhum, muito difícil mesmo, eu ia ter que me virar, eu sempre tive que me virar para dar aula, isso é um sim. fato, eu não tive apoio nenhum, passei em um concurso público do estado de Minas Gerais, Uhum. e mesmo passando e eles tendo consciência que eu era uma pessoa com deficiência visual, eu sempre tive que fazer as mesmas coisas do mesmo jeito que as outras pessoas. Putz. Então não tinha nem assim um computador adaptado, não. É o seu, se você quiser, é o seu. Nossa, Então que era mais ou menos absurdo, assim né? a realidade. Era. E assim, o diário eletrônico, não sei se é bom ou ruim, porque o de papel, quando eu comecei era papel, e era ruim de fazer. Minha mãe tá aí, ela sabe, ela fez diário para mim muitas vezes porque eu não conseguia. E aí depois passou pro eletrônico. Só que o eletrônico, ele não era acessível nem para leitor de tela, e Uhum. muito menos para lupa, porque ali confundia tudo. Então, nossa, eu penei para aprender a mexer, assim. E aí, em 2015, eu falei, nossa, meu glaucoma foi lá em cima, a pressão ocular, né? E aí eu Uhum. veio com muita dor. E aí eu falei, não, preciso afastar. E aí eu pedi afastamento e aposentei. Tanto que eles nem me seguraram lá muito tempo, eles me aposentaram. Olha só. Aquilo me deu um baque. Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu só sei ensinar, não sei fazer outra coisa. E eu queria fazer um doutorado, né? Tava num processo bem legal. E aí eu tive que pensar, parar um pouco, descansar, cuidar da minha saúde. Aí em 2019 eu resolvi criar, depois de muita insistência das pessoas próximas, criar a página que é o Me Inspira Sim. e contar um pouco da minha história, como que eu fazia, né? E aprender também sobre o universo da acessibilidade, da inclusão. Foi aí que eu conheci o Ricardo Mozakai, né, que estaria aqui hoje, mas depois, outra oportunidade, ele vai voltar. E Sim. assim, comecei a fazer cursos também sobre audiodescrição e entender mais esse universo e nas leis. E foi um processo muito legal na minha vida. Hoje me deu um sentido assim muito maior, porque eu acho que eu posso, com a experiência que eu tenho, né, com tudo que eu venho estudando, eu posso colaborar e ajudar mais pessoas. E aí esse ano surgiu a oportunidade também de criar projetos aqui dentro da cidade de Berlândia, então estou super feliz com isso porque eu Ai, posso dar aquela cutucada sobre a audiodescrição, principalmente. maravilha. Nossa, muito legal. Ó,
O Ed Berg falou que Milena, você é muito fera. E a Holanda Thaís É. diz que diário eletrônico é horrível. Então, não sei se A você deve Thais, conhecer. a Thais também era professora, ela sabe bem como é que é. Gente, é terrível, é uma coisa assim, inacessível mesmo. Eu não sei hoje, mas naquela época, ali em 2015, início de 2015, 2014, eu já usei o diário eletrônico em quase o ano inteiro. Uhum. 2015 comecei a usar porque eu parei no meio do ano ali. Mas não tinha melhorado em nada, eles tentavam. Claro, porque também estava num processo de início ali, né? De como Sim, fazer, vai passar a ser tudo eletrônico, justamente a transição que a gente está vivendo também, né? sim, Hoje vai passar muita coisa a ser por meio eletrônico, e é aí que entra a acessibilidade digital, porque não basta pensar só que, vamos fazer aqui online. Tem que sim. estar acessível para a pessoa com deficiência visual, e a gente tem um número de pessoas com deficiência visual enorme. É E alto não mesmo. só pessoa com deficiência visual, porque se você pensar bem, se a gente pensar bem, a Uhum. pessoa idosa, ela vai perdendo um pouco a visão. Sim. Então, a gente tem que englobar todas essas pessoas, fora as outras deficiências. Então, tem que pensar muito aí como É, adaptar tudo e ficar acessível. não, isso é sem dúvida, assim. Por exemplo, por um tempo a gente não fez live aqui no Integrando, porque não dá para pôr Libras, né? Primeiro que a gente não é intérprete e depois para pôr o Libras aqui aí fica muito complicado. Agora que mudou, que você consegue pôr mais pessoas, mas eu ainda não estudei Uhum. se daria para pôr o intérprete. Mas assim, cara, não é acessível, né? E aí a gente tentava o quê? Fazer então as gravações, aí fazia a parte da Libras, aí faz a legenda, aí você junta, aí você vai aprendendo a editar vídeo, né? Foi assim que a gente foi fazendo. Mas é uma discussão nossa que talvez a Libras não seja o ideal, porque não é um intérprete, né? Então, e a gente tentou procurar algumas parcerias, e é o que você trouxe. Principalmente por conta da pandemia, a era digital veio com muita força. E aí, Libras começou a ser visto, principalmente por causa acho que das lives, né, de cantor sertanejo e tal, né? Acho que eu vi, foi pelo menos o movimento que eu mais vi forte. Mas as outras questões nem tanto. E se você procura, né, muitos sites não são acessíveis, os aplicativos também não são tão acessíveis assim. Eles estão, cada vez mais eles vão se ajustando, né? Mas a gente percebe que tem muitas limitações, né? Eu acho que você pode falar melhor disso do que eu. Sim, eu acho que principalmente com relação à compra. Porque agora, como a gente tem que ficar em casa, a gente é obrigada a comprar por online, né? Porque Sim. é o jeito mais seguro. E muitas pessoas elas não conseguem porque os sites, os aplicativos, eles não estão acessíveis e nem preparados para isso. Acho que tanto para pessoa com deficiência visual quanto para pessoa com deficiência auditiva. Uhum. Porque é muito, muito difícil você ter ali um atendimento, né? Às vezes, até eu vi uma pessoa dando um exemplo, pessoa com deficiência visual, que pediu no WhatsApp o cardápio, né, para a pessoa, para o restaurante X. E aí eles mandaram uma imagem e ela tinha avisado que ela era uma pessoa com deficiência visual. Então, assim, ele teve que explicar, não, mas eu não consigo enxergar a imagem, meu leitor de tela não lê a imagem, teria como fazer uma descrição do que tem aí. Aí a pessoa falou, mas o que você quer comer? Mas não é assim, né? Eu acho que os lugares Sim. precisam estar preparados e Uhum. entender que a gente precisa de um cardápio que seja acessível. Como fazer isso, né? Uma imagem não vai resolver para a gente. Se não tem como fazer outra coisa, manda um áudio, né, escrito, falando tudo que está ali no cardápio. Sim. Ou se não tá a fim de fazer isso, cria uma página. A página, ela te dá a oportunidade de colocar os preços, tudo certinho, etiquetado para o leitor de tela. Uhum. Então, o leitor de tela vai passar ali um sanduíche tal, valor tal. Então, vai te dar todas as informações. Então, mesmo os pequenos lugares, porque os pequenos geralmente é o que a gente compra mais. A Sim. gente vai ali no lanchinho da Da esquina. esquina, sim. Então, eles também precisam estar informados sobre isso, porque é importante.
quantas pessoas, por exemplo, aqui perto da minha casa têm deficiência visual? Provavelmente são muitas, e às vezes eu nem conheço. Eu sei que Uhum. Uberlândia tem muitas pessoas. Em uma associação que eu fiquei sabendo, tinha quase 1.000 pessoas Nossa, cadastradas. é E bastante. isso é uma associação só de pessoas com deficiência visual. Na que Uhum. eu participo, porque eu sou para-atleta, são mais de 2.000 pessoas com deficiência cadastradas e ativas. Olha só. Então é muita gente. Na competição que a gente foi em janeiro do ano passado, ainda não estava na pandemia, a gente saiu daqui de Uberlândia com uma delegação de 80 para-atletas. Então Olha é só. um número Muita muito gente. grande. Sim. Você é Exatamente. para-atleta de que esporte, Mi? Eu sou do atletismo, eu faço lançamento de disco. Eu sou Olha desde só. 2013. Olha só. Comecei, assim, eu sempre fui uma apaixonada por esporte também. Uhum. Por incentivo dos meus pais, eu fiz natação na escola, eu sempre estava ali praticando, né? Os professores tentando adaptar para mim. Isso também foi super interessante na minha infância. E então sempre gostei muito. E aí em 2013 eu conheci o esporte paralímpico aqui da minha cidade, o atletismo. E aí eu comecei e foi onde eu conheci mais pessoas com deficiência e passei a conviver mais com essas pessoas, aprendi bastante e hoje continuo. Agora na pandemia a gente está treinando em casa do jeito que dá, não tem jeito. Mas Nossa. E como que parar vocês não é treinam uma em coisa. casa desse, assim, porque uma coisa é Nossa. você ter já um espaço, né? Meio que já tá mais ou menos Aham. adaptado. E como é em casas? Nossa, para mim, no início, em março do ano passado, que agora fez um ano, Aham. falaram, nossa, vai fechar tudo, vai fechar inclusive a academia. E aí eu falei, eu fiquei 2 meses pensando como que eu ia fazer. Sem treinar, não conseguia fazer nada, porque eu já estava acostumada com uma rotina de sair Uhum. de casa, ir para o SESI Gravatares, onde fica a pista de atletismo. Uhum. De lá eu ia para academia, ficava quase a tarde inteira na academia. E aí tinha mais a parte de alimentação e toda aquela correria, né? Porque Sim, eu sim. fazia porque eu gostava para ocupar meu tempo também, como eu aposentei, eu tinha tempo de fazer isso, né? Sim, com E eu certeza. ia agora, né? Como que eu vou fazer? Aí o que que eu fiz? A minha primeira atitude ali em abril, maio, foi comprar um jump, porque eu sou apaixonada em jump, aí eu comprei. Aí eu, É. nossa, e agora como é que eu vou fazer para poder fazer, né? Porque eu sabia todos os movimentos, eu tinha aprendido, a professora de educação física, ela era da academia, ela, e Uhum. assim, ela me ensinou, ela parou assim, me ensinou os movimentos. Eu acompanhava a aula em grupo desse jeito, porque ela tinha me ensinado, e a aula dela era muito falada, ela falava o tempo inteiro, então eu não errava nada. Ela Entendi. falando os movimentos, eu fazia, né? Eu conseguia Nossa, que acompanhar legal. ela. Ela fez tudo para adaptar mesmo, né? Exatamente, ela foi assim muito bacana comigo. E uma professora de academia, porque o meu treinador, ele já está preparado para trabalhar com pessoa com deficiência. Ela Sim, não. sim. E ela teve essa sacada ali, já me ensinou tudo. Então aprendi. Agora em casa, o que que eu fiz? Eu fui procurar vídeos de professoras ou professores que falavam também o tempo inteiro no vídeo, porque se eles falassem os movimentos, eu conseguia acompanhar. E eu Uhum. achei até uma professora de Fortaleza, ela chama Tatiana Trevia. Ela é bem famosa no YouTube, no Instagram, então ela tem vários vídeos e ela fala muito durante os vídeos. E aí eu consegui pegar os movimentos e consegui fazer. Eu acompanho as aulas, eu faço todos os dias, eu faço jump. Olha que legal. Muito, assim, foi incrível pra mim. Aí daí eu fui comprando algumas coisinhas baratas, sabe? Pra ter em casa uns elásticos, Aham. adaptando, e alguns movimentos eu já conheci, então ficou, entre aspas, fácil, né? Não é Imagino. legal, é difícil ter rotina em casa. Hoje eu já criei, hoje eu falo que até eu peguei Covid tem um mês, e eu falo que Eita. se eu não tiver, nossa, se eu não fosse uma pessoa que cuidasse da minha saúde, provavelmente eu Uhum. não teria passado tão bem. Porque, inclusive,
eu fiz exercício físico 2 ou 3 dias e nem sabia que eu tava com Covid. Aí Sério? depois que Que vieram bom. os sintomas, sabe? Aham, Mas eu falo muito isso para as pessoas. E é um histórico, porque desde criança eu pratico exercício total. físico. Então eu sempre tô batendo essa tecla pra galera aí, De se porque é cuidar, muito né? importante, é super importante, gente, faz muita diferença. A Jaque pôs aqui, eu concordo muito com ela, assim, qual você trouxe. Ah, não era obrigação, né, da professora da academia, que não tinha experiência. Mas eu acho que isso mostra o amor da profissão, a dedicação, o respeito pelo outro, né, de querer fazer inclusão Muito. e dar o melhor, né. Igual essa moça que você acabou falando que você faz com ela, eu não sei, você chegou a falar pra ela que você só faz com ela porque ela fala, tal, ou ela Eu nem falei, eu imagina? mandei. Não, eu mandei uma mensagem, só que eu não sei se ela chegou a ver essa mensagem. Entendi. Porque eu realmente eu falei, informei, porque eu acho importante. Eu sou assim, gente, eu aprendi isso também, e é outra coisa que eu vivo falando para as pessoas. A gente precisa elogiar o que tá bom e também cobrar o Uhum, que tá ruim, e a concordo. gente precisa falar, sabe? Dialogar sempre, mostrar. Isso aí eu venho aprendendo a fazer. E faz diferença, porque as pessoas às vezes estão fazendo. Ela, eu tenho certeza que ela não faz com a intenção de incluir, mas ela Sim, acaba incluindo sem sem- querer. olha só. E é algo muito positivo. Então eu fiz questão de falar, e toda vez que tem coisas boas ou ruins, eu tô sempre falando. Eu aprendi muito isso com o Ricardo, porque o Ricardo, ele sempre me falava isso, e ele sempre me falou o seguinte: Milena, o que é normal para você não é normal para as pessoas, que é a questão das minhas adaptações, né? Sim, Porque eu falava, não, não vou falar isso para as pessoas não, porque isso é normal. Ele, mas não é normal para as outras pessoas, não. porque é uma adaptação que você tem que fazer, coisas básicas mesmo de casa, como não ter coisas transparentes em casa, né? Porque isso não me ajuda em nada, colocar um forro escuro debaixo do prato branco para dar um contraste. Então, tudo isso eu vou fazendo e aí agora eu passei a compartilhar mais com as pessoas. É aquela coisa do óbvio, né? Que a gente brinca, que às vezes a pessoa fala, o óbvio precisa ser dito. Porque o que você Exato. faz é só você sabe. Claro que não quer dizer que funcione para todo mundo, mas às vezes é um insight para aquela pessoa que ainda não sabe como fazer acessibilidade, né? Dentro de casa, seja digital ou não, mas assim, é um passo, né, para ser mais inclusivo e que às vezes a gente não tem essa noção. Exatamente. E a questão digital, hoje, ela para mim é uma coisa que eu sempre também estou falando muito para as pessoas, cobrando dos sites, porque assim, a gente, como eu falei, a gente vai reclamar, por exemplo, do site do Mercado Livre. O Mercado Livre, gente, até hoje eles são horríveis. Assim, é muito ruim para fazer compra lá, mas Sim. é uma coisa que já foi falado, que já foi cobrado, já foi mostrado onde estão os erros. Da mesma forma aqui no Instagram. No início da pandemia, a gente teve um problema com o Instagram, que ele estava muito inacessível totalmente. A pessoa com deficiência visual que usa leitor de tela não estava Uhum. conseguindo fazer live sozinha. Daí a gente fez um movimento e resolveu. Resolveu parte, assim, não Legal. resolveu totalmente, porque é muito difícil, né? Muito difícil resolver tudo, mas parte Sim. dos problemas foram resolvidos e é assim, a gente tem que se unir mesmo, tem que criar esses movimentos, buscar alternativas, mostrar. E é isso que eu tenho tentado fazer aqui em Uberlândia, porque aqui ainda não tinha visto algumas pessoas sim se posicionando, mas não muito e também se posicionando com experiências próprias, né? E Uhum. é muito válido, mas eu resolvi ir a fundo e estudar um pouco, até para ter mais propriedade para cobrar. Mas foi uma questão minha mesmo, uma vontade minha, Sim. porque eu Uhum. sempre amei estudos e sempre quis buscar algumas coisas novas na minha vida. Então, por isso que eu venho me especializando cada vez mais para tentar cobrar com mais argumentos ainda. Para falar assim, agora não tem jeito, né? O vai ou racha. É É, tipo isso. exatamente. E você falou que tá vendo uns projetos aí em Uberlândia para tocar. Quais esses projetos? Compartilha, se você puder, né, compartilhar um pouco com a Claro, gente. não. Claro, assim, eu
o ano passado resolvi também fazer outra graduação. Mas No você meio faz disso tudo, tudo. mulher, gente. Essa É, mulher é muito multiuso, gente. e aí eu fui fazer, comecei a faculdade de turismo, até por incentivo do Ricardo também. E sempre Uhum. gostei de viajar, é outra paixão que eu tenho na minha vida. E incentivada pelos meus pais desde criança. Sim. E assim, eu tinha muita vontade de fazer, na época não tinha aqui, eu falei, ah, vamos fazer a distância então, já tenho uma graduação, já tenho um mestrado, então agora dá para fazer a distância, eu já tenho esse preparo, até para essa disciplina de estudar sozinha, né? Uhum. E aí eu fui fazer, e aí surgiu agora a oportunidade de criar um projeto de turismo acessível aqui na cidade. Eles tentaram uns anos atrás, Uhum. tem até um guia e tal, mas assim, não foi muito para frente. E então eu tô escrevendo esse projeto para poder apresentar para a prefeitura aqui da cidade. Então, assim, estou muito feliz com isso, porque eu vou poder trazer também pessoas experientes, como o Sim. Ricardo, né, para poder dar essa ajuda para a gente. E também falar um pouco mais sobre a autodescrição, que agora ficou assim uma coisa que me encantei e preciso passar isso para mais pessoas. Nossa, isso é uma oportunidade bem legal, assim. Eu vejo, meu pai tem deficiência física, então eu sempre incentivo ele a viajar, né? Eu acho que porque é uma coisa que a Uhum. família sempre fez, mas assim, é bem complicado porque são barreiras, né? E aí eu vejo que tem momentos que ele fica super chateado. E aí eu sou que nem você. Se é para elogiar, eu vou elogiar, mas se é para reclamar, eu também vou reclamar, né? E faço questão de fazer isso porque, poxa, se coloca no lugar, né? Não é legal. Imagina, teve coisas que você vai lá toda feliz, vamos lá fazer, de repente, tipo, não, a cadeira não passa, sabe? Aham. Então acaba sendo muito ruim. E faz muita diferença, né? Não só para pessoa com deficiência física, mas em todo o caso, né? Sim, eu até passei uma experiência antes da pandemia começar também, acho que se não me engano, dezembro, janeiro, alguma coisa assim. Antes de começar, a gente foi para Caldas Novas, aqui perto. E assim, a gente é acostumado a ir sempre, só que a gente foi em um outro lugar, a gente gosta de variar os lugares que a gente fica. E minha Sim. avó gosta muito de viajar. Minha avó já tá idosa, então ela já tem uma mobilidade reduzida, né? Uhum. E a gente resolveu ficar num hotel, já tinha as piscinas lá, tudo, água quente, né? Minha avó gosta. Só que, gente, impossível, assim, o caminho que a minha avó tinha que fazer para ir era até legal para as piscinas, porque era uma descida, mas ia subida. E não tinha, gente, era longe dos quartos, né? Aquela coisa não tinha acessibilidade nenhuma. O lugar não tinha um corrimão para poder segurar, sabe? Era uma descida meio que espalhada, assim, sabe? Então, quando a Uhum. gente sai, eu ainda nem tinha essas ideias, eu não tinha nem noção de questões de acessibilidade arquitetônica, né? Mas mesmo Uhum. assim, a gente terminou a viagem, a gente fez a reclamação, a gente mandou, a gente inclusive postou publicamente essas questões, porque Caldas Novas, para quem não conhece, fica em Goiás, é um lugar que recebe muitas pessoas idosas. Sim, Então, verdade. assim, o mínimo de acessibilidade eles precisam ter, porque é o público deles. Então a Uhum. gente fez questão de falar, de reclamar e colocar as questões ali para eles. E eu sempre faço isso, agora mais do que nunca, porque agora eu me vejo nessa obrigação enquanto Sim. pessoa que está trabalhando com isso. Então, tudo eu estou prestando atenção, tudo eu estou observando, e não só para mim que tem deficiência visual, para outras pessoas também. Pessoas com deficiência física, né? Igual eu dei Total. exemplo da minha avó, que é idosa. Uhum. Pensar no público em geral, das pessoas que consomem muito e pensar que essas pessoas elas gastam, elas querem viajar, elas têm condição para isso, é um Sim. público potencial, então Uhum. nossa, a gente precisa adaptar os lugares porque eles vão trazer muito lucro ali. Eles Sim. estão afim de E se você pensar, né, o idoso é o que mais tem, cada vez mais aumenta. E é o que você trouxe. Eles têm maior tendência à mobilidade reduzida,
a visão também, né? Dificuldade na Aham. visão e também de audição. Ou De seja, audição. eles são, tipo, né? Se a Tudo. gente pensar quase todas as questões que tem dentro da deficiência, né? Das pessoas com deficiência. E aí você fala, meu, como que você não é inclusivo, né? Porque como que você está deixando de ser inclusivo? Porque é uma população muito grande que você está deixando de incluir, né? Não faz muito sentido. Não, com certeza. E a gente já teve experiências assim com a minha avó, porque eu tenho deficiência visual, mas eu consigo me virar muito. Uhum. Reclamo das coisas ali, claro, não tem acessibilidade, não tem um cardápio que me dá acessibilidade para escolher sozinha. Às vezes a letra é pequena, né? Eu tento me virar com o meu celular, tiro foto e tal. Mas, por exemplo, a minha avó, ela precisa de uma adaptação maior em algumas coisas. E Sim. aí a gente foi para Porto Seguro com ela também. E aí não tinha. Ela subiu num ônibus de turismo, de passeio, e ela acabou machucando, não machucando, mas piorando um pouco a dor que ela sente no joelho. Então Imagina. aquilo ali pra gente já atrapalhou toda a viagem, Uhum. porque se o ônibus, né, se o lugar tivesse uma estrutura melhor, né, ela não precisava passar por isso, ela poderia ter, sei lá, numa rampa, alguma coisa assim. Mas também a gente passou essas dificuldades com ela e ela ama viajar e ela não deixa de Imagina. viajar, não. Com certeza, na hora que acaba a pandemia, ela vai querer fazer outra. Ah, e é Maravilhosa. assim, sabe? Tô até E devendo uma viagem pra ela. eita, Mi, vai cobrar logo menos. Mas me Vai. conta, hoje, para você ter essa parte de acessibilidade digital, né? Você falou que tem um aplicativo que você normalmente usa para leitor, e que mais, assim, hoje, que você tem que fazer, além, claro, de cobrar dos sites, dos aplicativos para que eles sejam Uhum. mais acessíveis, qual é o movimento que você tem que fazer de adaptação na sua casa para você poder ter essa acessibilidade? Então, digital, eu tenho um celular que eu falo que, pra mim, é como se fosse uma extensão mesmo do meu corpo. Ele me dá uma possibilidade de autonomia e de independência, literalmente. Então, eu fiz um investimento num celular melhor, Uhum, que tem uma câmera boa, um brilho bom de tela, porque eu tenho a baixa visão, que eu preciso de luz, eu preciso assim de brilho na tela, né? Não de uhum, luz solar, mas na tela do computador, na tela do celular, eu preciso de brilho. tá. Então, para mim, foi uma coisa que facilitou, além da letra ampliada. E aí, os celulares mais antigos, eles ampliam, mas não é tanto. Esses mais novos, eles já ampliam mais. Fora que tem, né, aplicativos que já são para ampliar mesmo a tela e o próprio celular já vem com acessibilidade na própria Sim. configuração. Então você consegue configurar Uhum. para ampliar e também para leitor de tela. Não é o meu caso o leitor de tela, eu não gosto. Eu prefiro ler mesmo. Nossa, eu Sério. tenho uma super dificuldade com leitor de tela. Apesar que agora eu consigo ouvir mais textos em PDF, igual na faculdade, né? Nos cursos que eu venho fazendo, Uhum. eu consigo ouvir mais através de um aplicativo que eu uso, que é o @voice. Ele faz essas leituras para mim de Word, PDF. Uhum. Mas eu gosto muito ainda de ler sozinha, então tem meu computador também. Aí eu chego. Mas por incrível que pareça, eu gosto de tela menor. Sério? Então, o meu computador, porque eu chego mais perto, sabe, do meu Aham. rosto. E Entendi. aí eu prefiro, e não tem que ficar fazendo um movimento com a cabeça. Porque Entendi. tem alguns computadores que eles têm a tela maior. Para algumas Uhum. pessoas podem até resolver, mas para mim eu não gosto de ficar tendo que ir e voltar com a cabeça. E aí eu Entendi. prefiro a tela menor com a letra maior. E aí eu chego bem próximo. Então o meu computador ele é um netbook e aí eu consigo ampliar a letra ali e eu uso muito mais o celular. Por exemplo, Ó, na faculdade que é à distância, aham. eu uso as leituras no celular. Eu quase Olha não só, faço não nada no acredito. computador. Achei que você ia falar Nossa, que o pra computador era mim, muito melhor. não, pra mim é uma coisa assim que eu Você se consegui adaptou. adaptar muito bem com o celular. Por isso que eu falo que é quase uma extensão mesmo do meu corpo. A O, minha me, primeira viagem sozinha foi feita assim, tirando fotos de tudo para poder imagino, enxergar. imagina. Deve ser uma basta de uma experiência.
De celular, eu sei que um dos primeiros de acessibilidade é o iPhone, né? Não querendo fazer divulgação. Mas os outros hoje também tão acessíveis assim, os mais populares? Como é que tá? Sim, é popular e não é, né, gente? Porque o meu nem é um iPhone, ele é um Android, ele é um Uhum, S20. O valor, em termos de valor, gente, é tudo quase mais igual. caro, é tudo quase igual, mas Entendi. já é A Samsung, bom né? o Tá. Talking da Samsung, o S20. Eu tive um S8 anteriormente, também gostava muito, mas é da linha premium, né, que eles chamam. Que Agora, já é. esses, exatamente, é um investimento, é quase assim, principalmente para pessoa com deficiência visual, acho que é um investimento, não é um gasto, porque vai te servir para muita coisa. Ou um Uhum, iPhone, ou um celular mais premium, vale muito a pena mesmo, porque vai te dar uma autonomia maior. E é como se fosse uma lupa, né? Porque hoje não, nem sei questões de valores, porque eu não gosto de lupa também. Eu tenho, a minha é muito antiga, mas é para ler livros físicos mesmo. Eu tenho alguns livros aqui. e você joga na E tela? Você faz isso? Não. não, a minha não. A minha ela é uma lupa normal mesmo de Tá. ampliação. Consigo ler no próprio livro. Papel. Mas a minha prima, eu tenho uma prima que também tem deficiência visual, baixa visão. Ela tem a que joga na tela. Ela conseguiu adaptar bem. Eu já até testei a dela quando eu fui na cidade dela. Ela não mora aqui, ela mora em Goiás. Mas eu não consegui adaptar muito, não. Acho que mais pelo tamanho da tela. Eu prefiro Entendi. coisas menores. Entendi. Mas assim, o preço, gente, é igual eu falo, né? Nossa, vai variar muito. Essas Sim. tecnologias assistivas, existe o Orcan. O Orcan é um aparelhinho que você coloca aqui do lado do óculos Do óculos. e Uhum. aí ele vai fazer a leitura para você de tudo, né? Você passa o dedo, você consegue cadastrar até rosto das pessoas, ele te fala quem é, placas na rua, é incrível, assim. Só que é uma tecnologia super cara. Um Sim. aparelho desse é R$ 20.000. Então, é algo inacessível para muitas pessoas. Eu cobro muito para que bibliotecas municipais tenham. Aqui em Uberlândia a gente conseguiu na Biblioteca Municipal, na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia já tem também. Então, os lugares públicos ter esse tipo de acessibilidade que já ajuda, principalmente, por exemplo, para mim que fez história, que tem só Sim. livros antigos, Sim. e aí eu preciso fazer a leitura, não tem digital, não tem PDF, não tem nada. Então, seria uma opção muito boa ter um aparelho desse. Imagino. Tem uma moça que chama Cláudia Ramos. Ela falou que ela nasceu com toxoplasmose e aí a visão dela é muito baixa. Aí ela falou que já apanhou muito, né? Já teve muita dificuldade na vida, nos trabalhos. Aí ela falou que não conhecia esse aplicativo que é o Voice que você falou. E ela falou que Uhum. já usou lupa e comprou uma régua para ampliar as letras. Mas assim, é isso, né? Você vai ter que ir testando. Acessibilidade também é um pouco disso, né? Ir testando e vendo qual E que você se adapta testando. melhor, qual que dá mais certo, não é? Exatamente. Eu acho, assim, é até bom ter contato com outras pessoas que têm deficiência visual e ir pedindo para testar, igual eu fiz com a minha prima. Eu testei o dela lá quando eu fui na casa dela. Imagina Uhum. se eu faço um gasto desse, um investimento que não é baixo, e aí Sim, eu não vou usar. A minha lupa foi mais ou menos assim. A minha mãe até sabe, eu comprei a lupa, mas eu não conseguia adaptar de cara. Eu raramente usava. E aí foi um gasto, não é alto assim, não é uma coisa uhum, sim, extraordinária, mas é um gasto. Então tem lugares que até fazem esse tipo de teste. Se não me engano, em São Paulo tem, que você pode ir testar as coisas. Aqui nas cidades menores é mais difícil ter. sim. Mas aí você tem que conhecer realmente as pessoas, perguntar como é que é e ir conversando. Eu conversei muito para descobrir algumas coisas. Esse aplicativo, ele é muito bom porque ele não é um leitor de tela, você não tem que ativar ele nem nada, né? Uhum. E aí você só joga o texto lá e ele já começa a fazer leitura. Inclusive, eu conheço pessoas que usam ele sem ter deficiência visual. Ai, Porque, conheço é mais também. fácil, é só ouvir o texto. Dá preguiça, né?
Mas, ô, Mi, você chegou a procurar, porque hoje em dia tem alguns profissionais que trabalham com essa acessibilidade, que trabalham com essa parte de tecnologia assistiva. Você chegou a ter um profissional ou foi só no conhecendo pessoas com deficiência e pegando dicas, ideias e foi fazendo seus ajustes? Eu cheguei aí num profissional também, numa oftalmo, que ela é especializada, na época chamava visão subnormal. Hoje já é Aham. baixa visão, né? Eles não chamam assim mais. Mas ela era especialista na subnormal, então fui nela. Mas, nossa, sabe aquela coisa que só tem ela? Se não me engano, eu acho que até hoje só tem ela aqui em Uberlândia. E ela passava algumas coisas que eu fazia os testes, não gostava. Não, até binóculos, essas coisas Uhum, assim, sabe? uhum. Então, não gostei muito. Eu acho, pode ser pelo fato de eu ser muito nova, porque com criança e adolescente o processo é um pouco mais complicado. Sim. Porque você não tem autonomia ainda para falar o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que vai dar certo, o que, que não vai dar Uhum. certo. Então, o Sim. processo para mim foi, eu me descobri mesmo, acho que depois que eu fui para a faculdade, e mais para o final da faculdade, que eu já tinha Entendi. ali meus 20 e poucos anos, e aí eu comecei a enxergar qual seria a melhor forma para eu poder estudar, Uhum. para eu poder ler, para eu poder trabalhar e etc, né? Então, para a criança e adolescente, realmente você precisa de um profissional, porque é muito importante. E os pais precisam observar também, né? Igual meus pais fizeram. Quantas vezes a minha mãe, lembra da minha mãe lendo para mim, sentada comigo ali, né, me ajudando nas tarefas escolares. Então, Imagino. quando é criança, É é mais mais complicado. complicado esse processo. Imagino. Uhum. A Cláudia trouxe aqui que ela sente, não sei se você conhece ela, mas ela diz que ela sente muita falta desse contato com pessoas que têm baixa visão, né? Que ela queria um grupo, alguém para conversar, trocar informação, que ela já foi nessas médicas que você comentou, mas que normalmente só traz ferramentas que são muito caras e que isso acaba sendo É, mais difícil ainda. Eu não sei, tem algum grupo, além, tem sua página, né, que me inspira, mas tem alguma outra aham, coisa que hoje, pensando no digital, né, que a gente não tem tanta essa parte de contato, vocês de têm algum contato. movimento de encontro? Sim, tem grupos, eu tenho vários grupos de WhatsApp. Depois, Cláudia, fala comigo no privado, que eu te passo o contato pro pessoal também. Porque eu também comecei assim, com esses contatos virtuais, foram mais virtuais do que Olha só. presenciais. E a Thaís que comentou aí, mas antes, né, ela tem o Eficientes Visuais, tem outros grupos também de pessoas com baixa visão, então o pessoal é bem, movimenta bem, tem inclusive várias pessoas no Instagram também que falam sobre baixa visão, sobre deficiência Uhum. visual. Foi muito bacana isso, acho que de um ano e meio para cá. Porque subiu, cresceu bastante o número de pessoas falando sobre o assunto. E Sim, porque antes realmente não se tinha tanto. é que eu acho que a pandemia ela também descancarou, né, a falta de inclusão. A inclusão já não acontece, Exato, né, no dia a dia, mas é como eu falei, no digital é pior ainda, né? Então, a pandemia trouxe isso com muita força. E aí eu acho que as pessoas estão exatamente. começando a fazer. Eu acho que é legal a gente se juntar e brigar pelas coisas, pelas melhorias, né? É muito Sim, importante esse com processo. certeza. Não, com certeza. E para vocês terem ideia, o pessoal de Uberlândia me descobriu pela rede social. Não porque Olha me só, conheciam aqui. Porque olha aqui eu só. sempre fui a Milena, que estava ali quietinha, né? A professora de Uhum, história, mas eu não falava que eu tinha baixa visão. Até para não gerar um certo estranhamento das pessoas, porque isso gera sim ainda, e puxa. um preconceito também, infelizmente a gente tem isso, mas eu evitava bastante de falar assim sobre a minha história, até para mostrar, eu acho que vai a questão da capacidade, né? E aí eu sempre tava aquilo ali em mim, porque eu ouvia muitas pessoas, mas você vai fazer faculdade de história, você não vai dar conta. Então eu preferia ficar calada. Na faculdade o Sim. pessoal sabia, Uhum, mas quando eu fui para o mercado de trabalho, algumas pessoas sabiam sim, mas também não tinham noção. E entendi. quando eu vim para as redes sociais, eu acho que eu surpreendi muita gente, inclusive pessoas da minha família,
que Olha não tinha só. noção do quão pouco eu enxergava. Porque as pessoas me veem fazer as coisas sozinha. Ah, não, Milena não tem nada, né? Ela é só um probleminha de visão, né? Mas elas não tinham muita noção do pouco. Eu sou cega do meu olho Imagino. direito e Hum, do meu esquerdo eu tenho menos de 10% usando óculos, nossa, né? A é correção. muito pouco. Para quem me vê fazendo as coisas, fala, Acho, não, não tem não, só não isso pode ser, não. né? Eu É. imagino. Nossa. Então, Mi, quando eu vim falar, foi pode terminar. um baque, assim. Eu imagino. Mas você acredita que já passou uma hora, menina? Eu nem vi, eu Já, acabei de. nossa, Passa muito rápido, né? A passa. gente tenta manter esse de uma hora, porque senão depois fica muito extenso, né? Fica cansativo. Mas Aham. só o último comentário antes da gente terminar. O Gil entrou aqui, ele falou que ele tem distrofia de cones e que acaba tendo muita dificuldade de efetuar leituras, né? Que eu acho que tem um pouco do que você trouxe também aí dos aplicativos, né? É, mas é interessante ver o quantas vezes as pessoas acham que a baixa visão ou a cegueira está relacionada com uma coisa só e que é muito mais amplo, né? Que pode ter vários Muito. fatores, várias causas, que pode acontecer, igual você falou, já nascer, como pode acontecer durante, né, a A idade, né? E vida, né? não, É a vida, e não exatamente. tem muito como, né, evitar isso. E você tem que só saber, Não. né, se cuidar, porque e saber fazer a parte de acessibilidade, porque senão você fica aí, né, preso, igual você falou, pô, tenho só 10% e faço tudo, e as pessoas nem imaginam que que eu tinha só isso, né? Então, tipo, faz muita diferença. Exatamente, faz muita diferença. O jeito também que você vai adaptar a vida, né? Porque você precisa encontrar o jeito que você vai fazer. Igual eu gosto muito de ler, igual eu falei, eu pego, eu ainda consigo ler, né? Se eu chegar perto, com a letra ampliada e tudo mais. Mas ouvir também, eu tive que aprender a ouvir o texto, porque não é Uhum, fácil. Você fazer uma leitura sozinho e ouvir, nossa, é uma coisa diferente. E imagino. aí você precisa aprender, você precisa ter uma concentração maior. O espaço que você tá, por exemplo, eu gosto de um espaço mais silencioso. Então, Uhum, assim, tem tudo isso, é uma descoberta, sabe? E eu falo que a baixa visão, principalmente, ela tem uma série de possibilidades, porque a minha visão, ela é central. Algumas pessoas vão ter visão periférica, vão ver pelo lado. Então é entendi. muito diferente. O jeito que a pessoa vai ver, às vezes ela vai virar o rosto para conseguir Pra ver. olhar. Eu já não enxergo nada, né, na lateral. Se você chegar Entendi. do meu lado aqui, eu vou ter que virar a minha cabeça para poder saber quem é, né? E aí Uhum, a gente vai criando essas coisas, vai descobrindo. Como eu nasci, eu até brinco que foi um processo mais fácil, porque desde criança eu precisei adaptar. Eu acho que uhum. para quem perde, realmente é É, um mas processo mais difícil, mas também não é impossível de sim. encontrar o jeito, porque eu conheço pessoas que encontraram jeitos excelentes assim para poder ter a independência, a autonomia. Tem um casal de amigos meus aqui de Uberlândia que são cegos, eles inclusive adotaram uma criança tem pouco tempo, eles conseguem Olha que se legal. virar muito bem e os dois são cegos. E assim, é incrível o jeito que eles adaptaram tudo na casa deles. Uhum. E ela faz bolo, ela faz chocolate para vender, às vezes. Eu acho que ela até parou por conta da pandemia, mas ela cozinha super bem. Então eu já não gosto de cozinhar. Então eu já não tenho essa habilidade. E vai um pouco de habilidade. Se você não Sim. gosta, não adianta É, insistir. eu Mas se acho você, por que exemplo, gosta e aham. consegue adaptar tudo, vai dar tudo certo. Eu acho que também mostra assim que não tem barreira, né? Quem coloca barreira é os outros mais do que vocês, né? E que se vocês Exatamente. se permita, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu e a Jaque sempre traz aqui, se permita a fazer e arriscar e achar o jeito melhor, né? Porque eu acho que essa é Exatamente. uma diferença e que as adaptações favorecem a isso. Mas se você não Uhum. tentar, você vai achar que você não faz nada, né? Mi, Exatamente. muito, muito, muito obrigada por topar estar aqui com a gente, pela essa conversa. A sua Adrinha falou assim que nem viu passar, agradeceu, falando parabéns, falou que a gente arrasou. Ah, Mas fala obrigada. suas palavras finais, assim, muito obrigada por estar aqui. E se você quiser dar um recado final para a gente fechar e acabar.
Ah, eu só quero agradecer todo mundo que participou. É muito bom sempre essas trocas. A gente vai ter mais oportunidades, tem muito assunto para falar, tem muita coisa Sem nesse dúvida. universo da acessibilidade, da inclusão, que eu amo tanto de estar falando. Foi uma forma que eu encontrei de sair de sala de aula, mas estou aqui, né, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Então é muito bom poder compartilhar isso e conhecer tantas pessoas legais, tantas pessoas importantes que vão me incentivando cada vez mais a aprender e estar aqui falando e compartilhando tudo isso com vocês. Então, só agradecer mesmo. Ai, que bom. Obrigada pelo carinho. A Jaque falou que foi incrível ter você aqui, né? Falou que também é muito bom você mostrar essas possibilidades e pode ter certeza que a gente vai convidar você de novo para voltar aqui com a Ah, gente, pode contar para comigo. falar mais coisa. Eu acho que a ideia é trazer também essas vivências, e não só a vivência, mas o conteúdo, né? Que é o que você falou, lugares de fala, né? Isso tudo faz diferença. Então, Faz. gratidão, viu? Muito Eu que obrigada. agradeço. E aí a gente vai se falando. Se você precisar de qualquer coisa que a gente puder fazer, mesmo distante, pode contar com a gente, viu? Não, com certeza, vocês também. Obrigada, viu? Obrigadão. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.